Bom dia, galera. Começando hoje mais um tópico novo, né, que são as propriedades coligativas. Esse tópico ele vem logo após a gente terminar de estudar as soluções, porque tem tudo a ver, né? Essas propriedades coligativas dizem respeito às soluções. E graças a Deus, né, porque ninguém aguentava mais estudar soluções, foram algumas semanas aí só nisso. Então, um tópico para dar uma diferenciada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente entender o que são essas propriedades coligativas, né? Propriedades coligativas são aquelas que surgem a partir do momento em que a gente junta, mistura um soluto não volátil a um solvente. Como assim? Se a gente pega água pura, ela não tem propriedade coligativa. Se a gente pega sal puro, cloreto de sódio puro, ele não tem propriedade coligativa, mas a partir do momento que eu misturo os dois, formando uma solução, aí sim surgem essas propriedades coligativas. Por isso que eu disse que propriedades coligativas têm tudo a ver com soluções, porque são aquelas que surgem quando uma solução é feita, né? Então, solutos puros, solventes puros não possuem propriedades coligativas, mas a partir do momento em que a gente faz essa mistura, as propriedades vão aparecer. Existem 4 propriedades coligativas, os nomes são meio estranhos mesmos, e cada uma influencia em alguma coisa nas propriedades dessa mistura. Então, a gente tem a tonoscopia, que também pode ser chamada de tonomeria, que é aquela propriedade que estuda a diminuição da pressão máxima de vapor. A ebulioscopia, que também pode ser chamada de ebuliometria, que estuda o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia ou criometria, que estuda a diminuição da temperatura de congelamento, e a osmoscopia, que também pode ser chamada de osmometria, tá faltando um T ali, que estuda o aumento da pressão osmótica, ok? E aí, a gente viu que ali uma aumenta, uma diminui, e o que vai fazer aumentar mais, aumentar menos, diminuir mais, diminuir menos? As propriedades coligativas, a intensidade dessas propriedades, ela depende da quantidade de partículas dissolvidas encontradas na solução. Depende da quantidade, não depende do tipo, não depende da natureza das partículas. Pode ser sódio ou pode ser potássio. Pode ser cloreto ou pode ser brometo, pode ser sulfato, pode ser fosfato. Não importa que partícula é, e sim a quantidade que a gente colocou na solução. E aí a propriedade coligativa vai ser mais intensa, fazendo um comparativo dessas quantidades. E aí tem um macetezinho que a gente usa muito, que é o macetezinho do você. Quanto mais partículas dissolvidas, você. E aí, a gente vai usar seta, né? Já que a gente está falando de aumento e diminuição. E aí, a palavra você, no V, a gente já tem um formato de seta apontando para baixo. E no acento circunflexo da letra E, a gente tem como se fosse uma seta apontando para cima, né? Então, as duas das extremidades a gente já consegue saber pelo formato da letra e do acento. E aí as outras a gente vai inverter. Então, se a do V foi para baixo, a do O é para cima, a do C é para baixo e do E é para cima, né? Sempre intercalando, aumenta, diminui, aumenta e diminui. O V da palavra você vai indicar a pressão máxima de vapor, né? O V vai ter essa correspondência. O O é a pressão osmótica, o C é a temperatura de congelamento e o E é a temperatura de ebulição, que diz respeito àquelas propriedades que a gente falou ali, né? E também você pode ver que a seta para cima e para baixo coincidiu ali com a diminuição ou o aumento. Então, quanto mais partículas dissolvidas, menor é a pressão máxima de vapor, maior é a pressão osmótica, menor é o ponto de congelamento e maior é o ponto de ebulição. Então, se você compara uma solução 0,5 mol por litro de NaCl
com uma 3 mol por litro de NaCl. A de 3 mol por litro tem mais partículas dissolvidas, então a de 3 mol por litro tem a menor pressão máxima de vapor, maior pressão osmótica, menor ponto de congelamento e maior ponto de ebulição. Então, com esse macetezinho das setas e do você, fazendo um comparativo dessas quantidades, você já consegue dizer aonde a propriedade é mais intensa. Uma pequena revisão do primeiro ano, né? Sempre bom. Já que a propriedade coligativa depende da quantidade de partículas dissolvidas num solvente, e como o nosso solvente vai ser sempre água, a gente sabe que a água força o rompimento das ligações, né, acontecendo dissociação e ionização. Então, por exemplo, no NaCl, quando a gente joga água no NaCl, forma-se duas partículas, uma de sódio e uma de cloro. No CaBr2, rompe essa molécula liberando um cálcio e 2 bromos, ou seja, eu vou ter 3 partículas. De H2SO4, a mesma coisa. Eu libero 2 de hidrogênio e uma de SO4, então também tenho 3 partículas. Ou seja, gente, mesmo que você não lembre sobre o NOx em si, que você não saiba escrever essa dissociação e essa ionização bonitinho, né? Ca2+, mais 2Br-. O que eu quero que vocês saibam perceber agora é a quantidade de partículas que será liberada. E aí, no NaCl, no CaBr2, é muito fácil a gente perceber que o cálcio separa do bromo, que o sódio separa do cloro, né? Então é fácil perceber quantas partículas tem. Em compostos ternários, né, como H2SO4, MgCO3, isso já não é tão simples assim, né? Vamos supor que um composto ternário do tipo ABC, aonde que a água consegue fazer o rompimento dessas ligações? A água rompe separando o primeiro elemento do composto. Então, no composto ABC, A fica sozinho e BC fica junto, né? Por isso que aqui o hidrogênio ficou sozinho e o SO4 ficou junto. E aí, como eu tinha 2 hidrogênios na molécula e um SO4, eu fiquei com um total de 3 partículas. No MgCO3, o A nesse caso é o magnésio que ficou sozinho. E o CO3, que é o BC, também foi separado, né? Então, aqui a gente tem um magnésio e um CO3, então tem 2 partículas. No Al2SO4,3, eu vou tirar o Al e vou separar o SO4. Por balanceamento, né, para igualar as quantidades antes e depois da seta, eu tenho 2 ALs e 3 SO4, eu tenho um total de 5 partículas. Então, o que me interessa nesse momento é que vocês saibam fazer dissociação e ionização para descobrir quantas partículas serão liberadas. Se você não montar direitinho a dissociação e ionização, se você não colocar a carga direitinho, nesse momento não faz diferença. Deixei a última aqui separadinha, por quê? Todos os compostos que a gente viu aqui na equação de 1 a 5, a gente viu que em meio aquoso eles se separam, se quebram. Porém, na última, a gente viu aqui C6H12O6 no estado sólido, e em meio aquoso, né, colocando água, a molécula não se rompeu. Eu tinha que ter colocado uma aquoso aqui, né, gente, para ficar bonitinho. Aqui. Foi. Depois que eu coloquei água, a única coisa que aconteceu foi que esse composto se dissolveu em água. Ele que era sólido passou a ser aquoso. Mas não aconteceu o rompimento de partículas, né? Então eu tinha uma partícula sólida, agora eu tenho uma aquosa. A quantidade de partículas se manteve. Por que isso acontece? Compostos covalentes não sofrem ionização, né? Então é bem importante a gente tomar cuidado com isso, né? Compostos covalentes são aqueles formados por ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Carbono e oxigênio são ametais, junto com o hidrogênio dá um composto covalente, e em meio aquoso eles não ionizam. A única exceção de compostos covalentes que ionizam são os ácidos, são aqueles compostos que começam com H, que é o que está aqui no H2SO4. O H2SO4, mesmo sendo um composto covalente,
ele consegue sofrer ionização em meio aquoso, liberando íons H+. Né? Os outros, NaCl, CaBr2, MgCO3, Al2SO4,3, eles são sais, vocês estudaram isso ano passado também. E sais são compostos do tipo iônico, metal mais ametal, e em meio aquoso eles sofrem dissociação. Ok? Bom, tudo isso vocês já sabem, só dando uma pequena repassada. O que interessa para a gente aqui é a quantidade de partículas. Lembrando que as propriedades coligativas são mais intensas aonde a gente tem mais partículas. Então, é muito fácil perceber aqui que na nossa reação 5, com Q igual a 5, a gente tem propriedades coligativas mais intensas. E depois, a gente vem aqui para o 2 e para o 3, que tem 3 partículas, que também vão ser a segunda colocada, né? A segunda posição onde a propriedade coligativa vai ser mais intensa. Então, eu tenho as de 5, as de 3, e aí é muito interessante a gente observar que como depende da quantidade e não do tipo, né? Não importa se é Ca ou se é H, se é Br ou se é SO4, o que importa é que tem 3 partículas dissolvidas, a gente pode dizer que as propriedades coligativas vão ter intensidade iguais em 2 e 3, né? Em CaBr2 e H2SO4. Depois deles, a gente vê que a reação 1 e a reação 4 têm 2 partículas dissolvidas, vão ser iguais. E por último, onde as propriedades coligativas vão ser menos intensas, vai ser no C6H12A6. Né? Então, é mais intensa em 5 porque tem 5 partículas dissolvidas e é menos intensa em 6 porque só tem uma partícula dissolvida. Ali no meio, né, o intermediário, comparando a que tem 2 e a que tem 3, a que tem 3 partículas é maior, tem propriedade coligativa maior do que tem 2 partículas. E ter a mesma quantidade de partículas faz com que você tenha propriedades coligativas iguais, por isso 2 e 3 e 1 e 4 possuem propriedades coligativas iguais. Então é como se a gente fosse fazer um ranqueamento. Tá? Um segundo exemplo, que agora saindo um pouco só do primeiro ano e aplicando conceitos do que a gente aprendeu já esse ano, vamos considerar 2 soluções. Uma de cloreto de sódio, está aqui representado pela 1, que tem 2 partículas, e uma de sulfato de alumínio, representada aqui na 5, que tem 5 partículas. A de cloreto de sódio é 1 mol por litro, e a de sulfato de alumínio é 0,5 mol por litro. Então, vamos lá. Qual delas possui propriedades coligativas mais intensas? Aqui, a gente estava analisando só a quantidade de partículas, não estava levando em consideração a concentração dessas partículas nessa solução. Aqui a gente já tem esses dados. Então, já que o cloreto de sódio dá para a gente 2 partículas, cada uma com um valor de 1 mol por litro, a gente fica com uma concentração total de 2 mol por litro. E a de sulfato de alumínio, que tem 5 partículas, cada uma valendo 0,15, dá para a gente 0,75 mol por litro. Então, mesmo tendo mais partículas dissolvidas, por ter a concentração baixa, ela fica uma concentração total menor do que a do NaCl, que só tem 2 partículas, mas são 2 partículas que estão muito concentradas. Né? Então, conseguir fazer esse comparativo. Então, nesse caso, o cloreto de sódio terá propriedades mais intensas do que o sulfato de alumínio, porque a concentração do sulfato de alumínio está muito baixa. E a gente sabe que depende da quantidade, depende da concentração. Nesse terceiro exemplo, eu tenho 4 recipientes, cada um com um tipo de soluto diferente, e uma concentração diferente. Então, vamos lá. O MgSO4 me dá 2 partículas dissolvidas, né? Um composto ABC, eu separo o A e BC fica junto. Então, eu só tenho um magnésio e um SO4, eu fico com um total de 2 partículas. Cada uma valendo 0,2, eu fico com uma concentração de 0,4. O K2SO4,
eu vou liberar 2 potássios e 1 SO4. Eu vou ter 3 partículas, cada uma valendo 0,1, fico com um total de 0,3. O Al2SO4 nos dá 5 partículas, cada uma valendo 0,1, dá 0,5. No ZnSO4, eu vou ter um Zn e um SO4, 2 partículas, cada uma valendo 0,1, eu fico com um total de 0,2. Lembrando lá do nosso macete, quanto mais partículas dissolvidas, menor é a pressão máxima de vapor, maior é a pressão osmótica, menor é o ponto de congelamento, maior é o ponto de ebulição. Então, a gente tem aqui 3 tem a maior concentração e 4 tem a menor concentração. Se a gente tivesse que colocar aqui em ordem de intensidade, 3 tem mais intensidade, tem propriedades coligativas mais intensas do que 1, que tem propriedade coligativa mais intensa do que 2, que tem propriedade coligativa mais intensa do que 4, né? 0,5 é maior que 0,4, que é maior que 0,3, que é maior do que 0,2. Então, analisando a concentração de cada um deles, a que tem maior concentração tem mais propriedades coligativas, né, mais intensas, e a que tem menor concentração fica por último. Então, qual delas tem menor pressão máxima de vapor? 3. Qual delas tem a maior pressão osmótica? 3. Qual delas tem o menor ponto de congelamento? 3. Qual delas tem o maior ponto de ebulição? 3. Se a gente quisesse fazer o contrário, né? Qual delas tem a maior pressão máxima de vapor? A maior pressão máxima de vapor é o 4, que aqui é menos concentrada. Então, tá vendo que dá para você fazer quanto mais partículas dissolvidas você, com essas setas, e se você quiser fazer quanto menos partículas dissolvidas você também pode fazer invertendo a seta, ok? Bom, nas próximas aulas a gente aprende, então, a fazer a análise de cada uma das propriedades coligativas que a gente viu lá no início, que existem, né? Mas percebendo que com esse macete e entendendo a quantidade de partículas e entendendo a concentração, como cada coisa vai afetar as propriedades, a gente já consegue fazer bastante coisa. Ok? Beijinho, até a próxima.